Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tenho escutado aí, recebido comentários dos meus vídeos nas plataformas, no Instagram também, o seguinte, Pedrinho é um novo Bandeira de Melo. Pedrinho está fazendo igual Bandeira de Melo. Rica Pirroni disse isso. Não, o Pedrinho nunca foi, não é e nunca vai ser o Bandeira de Melo. E aqui comentário algum para defender ou vangloriar Bandeira de Melo. Só vou usar um argumento. Tudo que ele fez não foi para vender o Vasco. Simples assim. Quem quer vender o Vasco está desse lado. Quem quis vender o Vasco está desse lado. Eu estou do outro lado. O Vasco é autossuficiente, sempre foi. E a prova disso foi que a 777 veio aqui, viu uma carniça quebrada com abutres e falou, vou comprar, vai virar um ativo meu. É assim que as empresas que compram negócios mal resolvidos, né? Quebrados, porque quebraram esses negócios. E esses negócios são comprados não para o comprador ficar colocando dinheiro. Não, ele compra, vê lá um prazo para ele injetar grana, depois vai se bancar. O Vasco é autossuficiente. O Vasco tem 25 milhões de torcedores, né? Não adianta virem aqui e escreverem ao contrário. Não adianta. Eu sei, eu viajei em loco, né? Eu só não fui a 3 estados do Brasil a trabalho, né? Restaurante, táxi, naquela época nem tinha Uber, depois Uber, né? Tanto fazia a questão de mexer com tributos federais, tributos estaduais também, das respectivos estados. Trabalhava uma empresa que ela vendia e comprava, e também a questão da minha atividade também criminal, né? Eu faço bastante criminal. Fui numa colônia penal no Paraná, né? Perdão, em Santa Catarina. Tinham 2 caras de camisa do Vasco lá. Qual é a chance disso acontecer se o Vasco não fosse tão grande assim, né? São Paulo, a torta é direito. Então, voltando para cá, para não cometer aí uma quebra da construção aqui do pensamento, Pedrinho não é Bandeira de Melo. Bandeira de Melo nunca quis vender. Pedrinho ficou do lado de quem queria vender. Então, vamos começar por aqui. O Pedrinho, junto com o Edmundo, Felipe e Júlio Brandt, permitiram a venda do Vasco. O Júlio Brandt, por ter o tic-teco, foi colocado para ler os contratos. Pedrinho, Edmundo e Felipe, a gente sabe que não tem condições algumas para isso, né? Então, o Júlio Brandt teve acesso aos contratos. E se não teve acesso aos contratos, tinha que ter reclamado. Tinha que ter impugnado a venda. Tinha que ter entrado com uma medida judicial, né? Se ele fosse Vasco de verdade. Mas não é. Esses caras ganham dinheiro com o Vasco, né? Ah, não li todos os contratos, o problema é seu. Mas você participou, impugnasse. Você e os amarelos, impugnassem os roxos, mas nunca fizeram. São farinha do mesmo saco. E provarei, né? Provar-lhe neste momento. O Pedrinho, quando entrou, disse, em 6 meses vou ter uma apuração completa do Salgado e companhia. Leia-se Osório e Duque Estrada, né? Mas já tem 1 ano e 8 meses. Triplicou o prazo em nada. Não tem apuração alguma terminada. Não tem investigação alguma para os órgãos competentes, né? E ele não é macho o suficiente para dizer não tem nada contra o Salgado. Deveria ter dito alguma coisa nos 6 meses que ele prometeu. Ou entregar nos órgãos competentes para que houvesse apurações, né? Polícia, Ministério Público, porque nesses lugares a confidencialidade dos contratos seria mantida. Não há óbice algum para isso. Tá? Olha, não tem nada, Salgado é um santo, Osório, Duque Estrada, mas não é macho para isso, né? E agora, a gente sabe que ano que vem é reeleição.
vai correr atrás do potencial construtivo, né? Vai tentar soltar alguma coisa aí falando mal desses caras, mas está do lado deles, né? 1 ano e 8 meses é muito tempo, meu irmão, para você não fazer nada, né? Não gosto de colocar duas negativas na mesma frase. 1 ano e 8 meses é muito tempo para você nada fazer, né? Bom, ele sempre quis vender, participou da venda, deixou vender e ele quer vender. Só não vendeu ainda, porque eu já expliquei aqui em vários vídeos, né? Hoje, ele está aguardando uma decisão judicial mostrando para o mundo: Vasco deve para fulano, beltrano, cicrano e a vovozinha, né? Ponto. Valor da dívida fechado, né? Valor da dívida oficializado. Qual o prazo de pagamento? Ele vai chegar nos investidores / donos, que ele quer vender a parte e se tornar um minoritário, e vai lá tentar negociar o Vasco. Por enquanto ninguém quer. Por enquanto os compradores, os advogados que devem ajudar o Vasco, né, seu Carregal, e não ajudam, querem atuar no contencioso e não no preventivo. O que os advogados dessas empresas falam? Dos abutres que querem comprar o Vasco. Calma, deixa ter lá a chancela judicial dizendo valor integralizado da dívida, credores do Vasco e tempo de pagamento. Porque aí, o que não tiver ali, não atrapalha não vai levar à falência, né? Se eu mantiver o pagamento direitinho, com todos os credores satisfeitos, né, com prazo de pagamento, valor da dívida, eu toco direitinho, pago em tantos anos e não tem falência. Então os credores querem isso, as empresas querem isso. Então o Pedrinho não vendeu até agora, por isso ele quer vender. Ele nunca vai ser o Bandeira de Melo. Bandeira de Melo não queria vender. E não estou aqui para defender Bandeira de Melo. Estou aqui para defender que aquele cara, Bandeira de Melo, uns dizem que ele usou o dinheiro do BNDES, isso não me importa. Me importa que ele fez para ficar com o Flamengo. E aqui fizeram para se desfazer do Vasco. O Pedrinho quer se desfazer do Vasco. Ponto. E por que não vende até agora? Por isso. O cara não sabe quanto deve, né? Quanto o Vasco deve aos credores. E mais, tem que indenizar 31% que a 777 já integralizou, tem que pagar a 777 o que ela integralizou, dos 31%, tem que acordar com ela na arbitragem quanto ela vai querer por abrir mão do processo, está discutindo se ela pode ou não aportar mais 39%, que o Carregal disse que não iria, né, Carregal? Podia ter falado assim: Pedrinho, não faz nada, vamos esperar setembro, outubro, vamos subscrição, mas o Vasco vai quebrar. Os minoritários podem agir para salvar a empresa quando os majoritários ficam omissos. Sempre falei isso. Há 2 anos que eu falo isso aqui, né? E vem aí derrubando algumas falas do professor Zé Humberto, que fala genericamente, e vem errando muito de Vasco quando fala concretamente aqui, né? Ontem mesmo eu soltei um vídeo dizendo: discordo de uma situação lá. E são várias, porque ele fala genericamente, para ganhar like, engajamento. Não estuda o Vasco. Então, voltando para cá, né? O suposto comprador agora, que o Pedrinho não consegue vender, teria que indenizar 31% a 777, indenizar os 39% que ele está discutindo se ela pode aportar ou não, ver quanto a Lindenhall quer negociar para tirar os bloqueios dessas ações aqui, né? Tudo isso aí, e ainda saber que tem que pagar os credores. Olha quanta pilha, mudei aqui a palavra para não falar palavrão, olha quanta trolha que tem para ser vendida. Por isso que o Pedro não quer vender. Então ele não é o Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo fez um trabalho de dentro para fora. Eles fizeram, o Pedrinho, roxos e amarelos, um trabalho de fora para dentro. E agora querem fazer novamente um trabalho de fora para dentro. Querem vender o Vasco, né? Ficando majoritário aí, 30%, né? Sendo que a lei exige 10% para ter SAF, né? Bom, já encaminhando para o fim aqui do vídeo, né? O Vasco é tão grande quanto o Flamengo. A arrecadação é quase igual. Eu afirmo isso para vocês. São 25 milhões de torcedores, né? Então, o Pedrinho agora está aguardando só a recuperação judicial ficar fechada para ir nos abutres, nos compradores, e falar assim: toma aqui e daqui, né? Agora, desconfiem, Edmundo, Felipe, Zé Comé, esses caras todos aí, Pedrinho, né? Eles sempre quiseram vender o Vasco. O Vasco deveria ser do vascaíno, né? Hoje, o Vasco está falido. O Vasco está em recuperação judicial, podendo falir, não é senhor da sua gestão,
tem que pedir autorização vênia ao administrador judicial, passar pelo promotor de justiça que atua na vara empresarial, tem que esperar a decisão da juíza que hoje comanda a vara empresarial na qual a recuperação judicial do Vasco está lá. Olha quanta gama de coisas que o Vasco hoje, né? E tudo isso aí venderam para melhorar, venderam e pioraram, né? E aí hoje também teve um comentário aqui no meu vídeo, não, você, então, Vasco tem que contratar e tal, não sei o quê. Hoje, você nem pode contratar se não perguntar para a juíza, né? Porque esses 21 milhões que foram liberados aí, tem um destino, eu já falei no vídeo anterior, tem um destino. Eu pedi autorização, quer dizer, o Vasco pediu autorização, a SAF de autorização para o juiz liberar o dinheiro, né? O juiz liberou, mas tem que comprovar que esse dinheiro vai ser utilizado nas emergências para as quais ele foi pedido, né? Se adianta para emergência, né? Tem credores ali. Esses adiantamentos são tirados de uma garantia dos credores. E quase esqueci aqui, né? Se o Júlio Brandt fosse um cara legal com o Vasco, o grupo dele tinha pedido garantias bancárias, garantias reais, caso houvesse algum problema com a 777, que hoje é ECAP. Se chegarmos a uma sentença, vamos ver todos os podres que tiveram no processo, né? As responsabilizações, melhor, culpa do Salgado Osório Duque Estrada e responsabilizações, são coisas diferentes, né? As cláusulas benéficas que poderiam ser colocadas para o Vasco que não foram colocadas, uma delas é a falta de garantia bancária real, para que se houvesse algum problema, o Vasco ao retomar as ações, levantaria esse valor, né? O Pedrinho diz, não, entrei porque eles iam quebrar e qualquer um ia comprar as ações do Vasco e tal. E depois, no meio do caminho, ele mudou em enredo, dizendo, não, entrei porque o Vasco quebraria, eles iriam deixar de pagar. O minoritário tem como agir judicialmente para pagar as contas do majoritário. Isso é fato, né? Se bloqueia tudo como se bloqueou e deixa o minoritário atuar, né? Não seria um pedido que houve para arbitragem, seria um outro pedido. Olha, enquanto eu aguardo aqui o prazo do bônus de subscrição, eles não estão pagando, me dá cautelar para eu entrar lá, né? E pagar as dívidas. Seria um outro pedido. Toda ação, né, tem seus elementos, né? Parte, objeto de pedir, né? Pedido, né? Todo mundo sabe isso aí, é o beabá do direito. Seria uma outra ação, né? Que não levaria o Vasco a estar onde está hoje. Pedrinho não é Bandeira de Melo, ele quer vender. O Bandeira de Melo nunca quis vender, ponto. Não estou aqui defendendo o Bandeira de Melo, reitero aqui, né, enfaticamente. Só que eu estou do lado de um cara que se diz torcedor de um time e não quer que esse time seja senhor dele mesmo. E mais, para fechar aqui, fazendo um resumo em 30 segundos do que eu venho dizendo. Se o Vasco vier à falência, não tem como refundar o Vasco como está. Isso aqui, né, a camisa, os troféus e tal, tudo foi vendido. Vai ser arrematado pelo adquirente lá das ações falidas, né? Das ações da empresa falida. Não serão mais do Vasco. Vamos refundar. Vai ter que mudar a Cruz de Malta, vai ter que mudar a camisa. Não vai... Tudo isso aí foi vendido, né? Nem troféus a gente tem mais. Vasco e análise, fiquem com Deus. De futebol, né? De futebol, o resto é no Vasco. Basquete, futebol de salão. Digo, futebol não existe mais no Vasco Associação. Hoje, o futebol do Vasco é Vasco SAF. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.